nossos amigos do Instagram, tá? Nossos colegas, os professores, nosso coordenador Daniel, Jorge Palma, professor Jorge, já entrou, a professora Roseli, alguns alunos, familiares. Boa tarde a todos. Mais um evento importantíssimo, né, de integração, né, de conhecimento com professores de outras regiões, profissionais de outras áreas também, para nós fazermos uma comunicação, né, pessoal, uma reunião, uma comunicação interessante entre profissionais com assuntos novos que são pertinentes nesse momento de isolamento, de solidão, né? Mas a solidão não pode ser, conhecimento não pode ser solitário, ele tem que ser solidário, né? E hoje nós temos o Dr. Newton, uma pessoa extremamente simpática, generosa, tá? Que aceitou nosso convite com uma disponibilidade incrível. O doutor Newton, eu gostaria muito, ele é defensor público, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do senhor e apresentasse o seu tema, que é extremamente interessante e importante, tem uma repercussão social importantíssima, não é? Então, para início, eu já agradeço a sua participação. Muito obrigada. A palavra está com o senhor. Ok, professora Poliana. Eu agradeço também as suas palavras. Desde ontem a gente vem falando, né? Quero registrar meu agradecimento ao professor Daniel Cervantes também, que me fez o convite. E até falei para ele que não tinha uma plataforma no Instagram, mas ia proporcionar para fazer o evento. Primeiro eu vou me apresentar para vocês aí, pessoal da Católica do Orione. Eu sou defensor público em Palmas, tenho mais de 13 anos como defensor e sou diretor da Escola Superior da Defensoria Pública e trabalho diretamente com a academia, com as universidades, qualificação de servidores e defensores públicos no estado de Tocantins. E fora isso, sou aluno também da Universidade Federal, né? Estou cursando um mestrado aí, e esse tema especificamente sobre o direito à identidade e pessoal e os instrumentos de proteção, ele surgiu justamente da linha de pesquisa do meu projeto de mestrado na Universidade Federal do Estado de Tocantins, né? Junto com a Escola da Magistratura. Então, é basicamente sobre isso que nós vamos falar. Vou falar um pouco de tudo, muito simples, e depois nós vamos ter um tempo para fazer um bate-papo com a professora Poliana e os demais professores que estiverem na plataforma, além disso, com os acadêmicos também da universidade, ok? Eu vou deixar aqui, eu tenho o Twitter, né, @NewtonJardim, e eu tenho o meu celular que tá na minha apresentação aí, eu pensei que eu ia conseguir passar aqui, mas eu acho que só você que iniciou que teria condições de passar, mas sem problema. Né? Eu vou deixar meu celular, que é o 98150-5005, e é o WhatsApp, se alguém precisar, trocar uma ideia ou tiver uma dúvida, está à disposição, tá bom? Então, eu já passo para as minhas considerações iniciais sobre essa nossa conversa. Qual que é o objetivo meu, né, para a universidade nesse momento, né, para a academia? É estabelecer um elo de ligação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao reconhecimento da identidade pessoal, né? E a partir desse elo de ligação fazer uma abordagem, né, com os instrumentos de proteção, especialmente os instrumentos de proteção extrajudiciais, né? E aqui eu falo, e até já antecipei para a professora Poliana, que é dos instrumentos de proteção que o Conselho Nacional de Justiça tem feito para esse tema, para esse tipo de proteção de direito, ok? Estou seguindo uma apresentação aqui e vamos falando com vocês, tá? Além disso, desse elo de ligação, eu quero também estabelecer com a academia, com os professores, os conceitos, né, sobre a dignidade da pessoa humana, sobre
o direito da identidade pessoal, a natureza jurídica do elemento que compõe essa identidade pessoal, né? Esses dados desse reconhecimento no Brasil e fazer uma vinculação sobre os princípios de acesso à justiça, né, como um marco, né, de concretização desses direitos da identificação pessoal, né? E, ao final, concluir, fazer uma crítica sobre a efetividade desses instrumentos de proteção que nós temos. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso arcabouço da nossa fala, né? E eu tentarei ser simples períodos iniciais, então é importante também trazer essa facilidade na nossa palestra, na nossa fala, ok? Então, iniciando, desde que mundo é mundo, vamos falar assim, a se aglomerar, surgiram as primeiras comunidades, os indivíduos procuraram forma de se identificar, né? Forma de se individualizar, né? E essas formas de individualização, como que nós poderíamos estabelecer esse tipo de direito, né? Nós teríamos aí um direito, propriamente, um fato protegido pelo direito, que seria a identidade pessoal, né? Que é um reconhecimento perante o outro, né? Um termo de auto-reconhecimento que enfatiza, né, que a pessoa existe porque é composta internamente com manifestação da sua mente, né? Para você e para os outros, né? Para fora, para exteriorizar também. E é percebida, né, além de si mesmo, pela sociedade. Então, é um reconhecimento pessoal e social, né, comunitário, exteriorizado. Esse tipo de comportamento estabeleceu que, para nós, que essa postura pessoal, ela ultrapassa, né, vamos falar assim, os limites de direito privado. Por quê? Porque, além da pessoa querer para si um signo, uma individualização, ela também estabelece que essa individualização merece uma proteção jurídica, né? E que essa proteção jurídica aí, ela deve ser multidisciplinar, vamos falar assim, interdisciplinar. E por que eu falo isso? Porque nós teremos aí algumas situações em que a pessoa vai precisar existir juridicamente para... precisa existir juridicamente para produzir, para pedir, para postular os direitos que ela tem no seu dia a dia, né? Então, essa forma de interdisciplinar seria psicologicamente também, né, o direito à identidade pessoal, que estabelece uma necessidade psicológica de se comportar perante si e perante a terceiros. Mais para frente eu vou identificar o que seria isso, né? E também culturalmente, né? Nós podemos carregar no nosso signo, na nossa identidade, um elemento cultural, né? Por exemplo, os indígenas. Mais para frente eu vou esmiuçar um pouco mais sobre isso. E essa proteção, a identidade pessoal, ela não só é feita perante um juízo, né, um tribunal, um juiz, né, como também fora do juízo, né? Ou seja, em outras instâncias, em outros órgãos, certo? E o objetivo aqui é mostrar que essas formas de proteção, dentro ou fora do juízo,
ela tem que se estabelecer não só de forma repressiva, quando você já tem um dano causado à sua identidade, mas também de forma fomentadora, de forma promocional. Aí vai se perguntar assim, oh, doutor Newton, mas qual que é essa forma fomentadora promocional? Que é isso que eu tento levar nessa minha fala aqui. É dizer que esses direitos têm que ser fomentados. Por quem? Pela defensoria, pela academia, pelos professores, pelos acadêmicos, por cada um, né? O direito existencial tem que ser fomentado, porque, acima de tudo, ele faz parte do corpo, né? Societário, da humanidade. A existência pessoal é isso, é tudo, é nós, né? Participando ativamente das atividades do Estado. Né? E dentro desses direitos, nós podemos citar aí o direito ao nome, né? Que vou falar um pouco também sobre. O direito à identidade cultural, já me antecipei um pouco sobre. O direito a conhecer as próprias origens, né? O direito de saber a sua ancestralidade, né? De que origem você veio, de que família, consanguinidade. E o direito sobre a sua orientação sexual. Isso é muito importante. Só para contextualizar, nós, em termos gerais de existência, né? Nós nascemos e temos que ser registrado num cartório de registro civil de pessoas naturais. Né? Todos nós sabemos disso, né? Nasceu, você vai ser registrado, você tem que ser contado para fins de políticas públicas, certo? Então, o que nós temos sobre essa cobertura do registro civil no país hoje? Na região norte, é a região que tem menor cobertura. Nós temos 87,5% de cobertura do registro civil. Enquanto nas demais regiões do país, supera a 93,1%. Ou seja, nós estamos num local de fala específico, porque o Tocantins está na região norte. Né? Então, esse tema tem que ser muito bem tratado por nós aqui do estado e de toda a região norte, porque o subregistro aqui no Tocantins, no Pará, na Amazônia, é muito grande. Né? E vai se perguntar assim, professor, mas só tem esses números, mas quem são essas pessoas que estão subregistradas, ou seja, que não compareceram a um cartório de registro civil de pessoas naturais para constar como população? Primeiro, indígena, população em situação de rua, trabalhadores rurais e população LGBT. Esses são o carro-chefe. Tem mais outros? Tem, mas esses lideram em larga escala, certo? Então, são pessoas que não têm a existência proclamada, né, perante o Estado brasileiro. Não tem como contá-lo para estabelecer uma política efetiva pública, certo? Então, fazer uma comparação, a cobertura do registro civil no país, eu falo em todas as regiões, em 2010 era de 93,5%. Não, em 2010, o subregistro no país não estava erradicado. Em 2017, subiu para 94,9%. Ainda não estava erradicado, porque é considerado erradicado quando tem um subregistro em torno de 5%. Né? A última pesquisa que eu fiz não tinha atingido acima de 95%. Então, eu considero que não está erradicado ainda. Eu não sei as novas estatísticas. Né? Então, basicamente, o país tem um problema de subregistro civil de pessoas naturais. Tá? Então, feito esse contexto, professora Poliana e colegas acadêmicos, o que acontece? Nós temos que tratar esse direito, esse fato tutelado pelo direito, na visão de um princípio fundamental, né? Vamos falar assim,
norteador da Constituição Federal da República, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? E aí eu quero estabelecer um ponto aqui. Esse princípio, ele é orientado por quê? Por uma visão de que a pessoa humana é o fim em si mesma. Nós não podemos trabalhar para outro fim a não ser a pessoa humana. A sua elevação, né, ao nível de satisfação pessoal, humanitário, o melhor nível possível, certo? Então, a visão de Immanuel Kant estabelecia que o homem é o fim em si mesmo. E quando ele estabeleceu que era o fim em si mesmo, ele fez uma quebra de paradigma com doutrinadores anteriores. Por exemplo, na Grécia, o regime de que quem era bom, quem tinha dignidade, é quem exercia como um exímio profissional. Por exemplo, um jogador de futebol. Se você é muito bom jogador de futebol, você tinha dignidade. O resto que aprendia com você não tinha esse mesmo patamar de dignidade. Se você era um empresário de sucesso, os trabalhadores não tinham essa carga de dignidade, enquanto aquele que teve sucesso, que utilizou de meio das pessoas para chegar nesse sucesso, realmente é quem tinha essa dignidade. O que Kant estabeleceu? Estabeleceu o seguinte: olha, se nós temos regras para a física, né, em que um tratado, né, uma condição matemática sobre a física, por que nós não podemos ter uma lei universal, né, para as condições humanas? E aí Kant falou, olha, nós temos que ter condutas dirigidas a um fim que traga, que proporcione uma sociedade, né, humanitária, independente da sua condição. Certo? Então, por isso que esse direito da identidade tem uma correlação muito grande com a visão de Kant. Porque, para Kant, você não perde a dignidade, certo? Kant ressignificou a visão da relação do trabalho. O trabalho, ele não é algo ruim, é algo que realmente estabelece uma dignidade para a pessoa, porque ela ajuda a construir uma sociedade onde você vai poder, com o fruto do seu trabalho digno, né, ter uma vida normal. Não desqualifica, né, ser patrão e ser funcionário. Então, esse aspecto de Kant eu levo muito em consideração, porque as pessoas devem ter essa condição de dignidade, e aí eu falo acerca do tema, independente da sua condição. É população de rua, é morador da zona rural, é LGBT, é indígena, ele tem o direito de se identificar, de ser contabilizado para a política pública perante o governo brasileiro. E essa condição já é um fundamento, inclusive, da Declaração Universal de Direitos Humanos, onde o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família humana, né? E que seus direitos são iguais e inalienáveis e têm como fundamento a liberdade, a justiça e a paz no mundo. É o que consta aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu preâmbulo. E o artigo 1º dessa mesma resolução diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos. Tá? Então, a partir dessas considerações é que nós podemos dizer o seguinte, que enquanto a dignidade da pessoa humana foi estabelecida na Constituição como fundamento da República Federativa, eu tenho, com isso, como estabelecer o seguinte. Primeiro, a dignidade da pessoa humana é um fator de unidade constitucional. A unidade constitucional para quê?
para o legislativo. O legislativo tem que dizer, olha, as leis que nós vamos produzir aqui, passadas pelas comissões de Constituição e Justiça, tem que respeitar esse primado constitucional, certo? Ela é parâmetro de unidade constitucional para o poder executivo, certo? Ela é baliza interpretativa para a tomada de decisões quando há um julgamento típico pelo Poder Judiciário, né? Mas também pode ser baliza de interpretações quando se realizar um julgamento de forma atípica pelos outros poderes, que nós temos julgamentos atípicos pelo Poder Executivo, pelo Poder Executivo, tá? Então, o Adi Boulos fala que o acatamento da dignidade da pessoa humana representa a vitória contra a intolerância, contra o preconceito, contra a exclusão social, contra a ignorância, contra a opressão, e que essa dignidade humana reflete um conjunto de valores civilizatórios, né, incorporados ao patrimônio do homem. É uma frase que é uma doutrina que realmente mostra qual que é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Tá? Além disso, nós podemos dizer também que há na Declaração Universal de Direitos do Homem, no artigo 6º, estabelecendo que todo ser humano, e aí, quando eu falo dessas declarações, nós sabemos que os direitos humanos têm fontes diferentes, né? Os tratados, né, são fontes externas desses direitos humanos, né? E aquilo que está internalizado, que está na nossa Constituição, são as nossas fontes internas, tá? Então, todo ser humano tem o direito de ser, né, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei, certo? Então, esse é um dos pontos cruciais. Você tem o direito de ser reconhecido como pessoa, certo? E não é só um reconhecimento fático, ou seja, não basta você existir, tem que ser um reconhecimento de fato e tem que ser um reconhecimento de direito, um reconhecimento jurídico para aquilo que possa operacionalizar consequências jurídicas, ok? Então, feita essa digressão aí sobre a dignidade da pessoa humana, eu venho falar para vocês aqui do elemento importante sobre essa identidade, que é o nome, certo? O nosso nome é um elemento de identidade pessoal, certo? E aí vai se perguntar, poxa, mas a identidade pessoal chegou ao nome. Sim, porque não tem como se identificar sem um desígnio, sem um sinal distintivo, sem um sinal para você e para terceiros, certo? E para explicar sobre o nome, nós temos algumas teorias, né, que falam sobre o nome. Qual que é a natureza jurídica do nome? O que significa o nome para a comunidade jurídica? Uma dessas teorias é que o nome seria uma propriedade. Ou seja, é seu, você pode fazer dele o que quiser. Ou seja, teria uma natureza de cunho patrimonial, basicamente isso. E, fora isso, nós temos também uma teoria que fala que o nome ele é um fato protegido pelo direito, né? Mas ele não irradia nenhuma consequência jurídica, é a chamada teoria do Estado, certo? E a teoria que nos interessa e que eu vou falar um pouco mais sobre é sobre a teoria que o Código Civil adotou, né? Se você for ler no artigo 16 do Código Civil, vai falar que você tem o direito ao nome, que é constituído pelo prenome e pelo sobrenome. E essa teoria é a teoria do direito da personalidade, que o nome é algo
inato, imanente do ser humano, que seria a teoria do direito da personalidade, certo? Tem algumas outras teorias também, negando a existência de qualquer direito, de qualquer fato, certo? Mas as principais são essas. E essa teoria estabelece que é de índole subjetiva e o nome é irrenunciável, inalienável, imprescritível, personalíssimo, né? E impenhorável, permanente e inato. Ou seja, características tão abrangentes que informa a proteção que a lei dá, a doutrina dessa teoria dá ao nome, certo? É imprescritível porque você não vai perder seu nome pelo decurso do tempo, igual você perde uma propriedade privada, né? Quando você deixa de usar um imóvel, você pode perdê-lo para uma modalidade de uso capião, né? Se você deixa de usar um patrimônio móvel, um bem, um carro, né, por tanto tempo, né, em regra 3 anos, você pode perder por uso capião. Agora, o nome você não pode, certo? Você não pode vender o seu nome. É o contrário, né, da primeira teoria que fala que é propriedade. Você faz o que quiser. Não, o nome tem matrizes privada e, além disso, de ordem pública. Então, a lei vem e preserva. Então, vai dizer que o seu nome, o seu prenome, o seu nome no geral, ele vai ser imutável, certo? Toda doutrina, assim, inclusive as mais tradicionais, vai dizer que o nome é imutável, né? Na lei, se você for observar, no artigo 58 da Lei de Registro Público, o nome não tem escrito imutabilidade lá, né? Lá está dizendo que o prenome será definitivo. Ou seja, estabeleceu-se uma certa definitividade para o nome. Ou seja, a regra é mantê-lo. Mas em algumas situações, esse nome pode ser mudado. Esse nome pode ser corrigido, retificado, certo? E nós sabemos, né, que o nome pode ser modificado, por exemplo, quando ele puder expor a pessoa à situação de constrangimento, né? Eu sou defensor em Palmas e os assistidos da defensoria vão em Palmas pedir para mudar o nome. Uns falam porque não gostam do nome. Não basta não gostar do nome. Tem que lhe causar constrangimento, porque a lei é clara. Se for suscetível de expor ao ridículo o seu portador, certo? Então, eu até explico, uns não gostam, né? Outros aceitam bem, mas se expor ao ridículo, o seu nome pode ser mudado, certo? O nome e o prenome. E qual que é a constituição do nome, para ficar bem claro? A constituição do nome é prenome e sobrenome. O prenome é o distintivo pessoal, é João, Maria, Pedro, né? Pode ser comum ou composto. E o sobrenome vai falar sobre a sua ancestralidade. Por exemplo, o meu nome é Newton Jardim dos Santos, né? Jardim da minha mãe, Santos do meu pai. Então, eu trago comigo, no meu nome, a minha ancestralidade. Antigamente, no sistema do registro civil, isso não era assim. Antes por exemplo, eu fui defensor em Almas, no estado do Tocantins, uma cidade perto de Dianópolis, do Sudeste, que eu atendi uma senhora que o nome dela era apenas Maria. E ela tinha registro civil de nascimento, porque certa feita no registro civil, só registrava o nome mesmo. A sua ancestralidade não era registrada. E aí, com o tempo, com a necessidade de identificação maior e levar essa origem familiar, foi determinado que o patronímico de família fosse acrescentado. E depois eu acrescentei o patronímico de família para ela, certo? Então, isso também traz dignidade para a pessoa. Levar
o seu nome pessoal, o seu prenome e mais o seu sobrenome de família, ok? Então, feito esse apontamento aí, eu vou partir já para os instrumentos de proteção, porque vou ter pouco mais de 15 minutos. Então, os instrumentos de proteção, eu já falei para vocês que podem ser as proteções preventivas e as proteções repressivas, né? As preventivas são aquelas demandas em que há uma ameaça de lesão, né? Para evitar uma concreta ameaça ao direito de personalidade. E a repressiva é quando o seu nome já sofreu a lesão, certo? Você foi negativado indevidamente lá no SPC, você pode pedir a proteção, né? Para que comprove que não era você ou que realmente você não tinha mais. Ou se o seu nome foi exposto numa reportagem que não condiz com a realidade. Hoje está muito em voga as fake news, né? Então, pode também fazer essa retirada. É um tipo de proteção repressiva. E aí eu incluo aqui nessa minha linha de estudo que a proteção preventiva, ela também tem que estabelecer um caráter promocional. O que é esse caráter promocional? É divulgar direitos humanos, é concretizar direitos humanos na academia, pelos estudantes, pelos professores, pela defensoria, pelo Ministério Público, levar essa informação. Nos meus estudos, eu tenho demonstrado que o subregistro, por exemplo, ele não é realizado, por quê? Pela falta de informação, certo? Pelo descaso, certo? Então, são vários fatores. Pela falta de orientação mesmo, pela dificuldade de entender o que é direito, o que pode, o que não pode, certo? E isso faz com que as pessoas realmente não cheguem a ser registradas, não cheguem a ter um nome concreto. Qual que é a minha preocupação disso hoje? E esse tema? Por isso que eu até falei com o professor Daniel. O tema tem uma relação com a pandemia, certo? Por quê? Quantas pessoas, professora Poliana, não deixaram de receber o auxílio emergencial, que nada mais, nada menos do que um projeto de renda mínima que no passado tinha aprovado no Congresso, mas nunca se concretizou, mas agora se concretizou pelo menos por esses 3 meses, né? Esse projeto de renda mínima deixou de ser recebido por várias pessoas que não têm o registro civil de nascimento. Olha, e o governo subestimou, pensou que ia pagar tantos milhões, pagou muito mais de pessoas, porque ele não sabia quantas pessoas estavam assim na linha da pobreza. Então, esses dados não são muito confiáveis, vamos se dizer assim, tá? Então nós temos essa tutela extrajudicial e essa tutela extrajudicial, por exemplo, o artigo 110 da Lei de Registro Público diz que o oficial do registro civil, né, de ofício ou a requerimento, né, de interessado, que pode ser pessoalmente o interessado, pode ser um procurador, pode ser um defensor, pode ser um advogado, qualquer uma pessoa. Faça correção no nome para tornar esse nome rígido, apto a ser exercido, daquelas demandas em que não precise de qualquer indagação. Por exemplo, o Souza, você demonstra lá que a sua mãe, a sua família, o Souza é com Z. E o seu Souza, quando foi registrado, ficou com S. E você quer levar corretamente a ancestralidade registrada no seu documento de forma correta. Então, eu tenho feito vários desses pedidos, né? Trocar o S pelo Z e tal. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que é uma menina de 13 anos, que o nome dela é Rosa. R-O-S-A. Só que o oficial registrador colocou 2 S. E a pronúncia na escola tem sido feita, sabe como? Roça. Então, ela é vítima de bullying 24 horas. Roça. E aí eu estou mandando para o cartório. Já mandei para o cartório e o cartório sabe o que me fez? Negou. Falou assim, olha, isso é uma alteração substancial, eu não posso fazer por aqui. Então, assim, nós temos um problema.
Os oficiais registradores, não estou falando da categoria, mas muitos deles têm delegação há muito tempo, não estão lá na linha de frente, tem lá escreventes, outros profissionais, alguns informados, outros não, principalmente do interior, outros não, e que tem essa dificuldade de entender essas novas legislações, essa evolução legislativa. Então, assim, e mais, o delegatário, ele não se aposenta igual o servidor público aos 75 anos. O STF já falou que ele é vitalício mesmo. Então, assim, vai ficar lá enquanto tiver a delegação do cartório, tá? Então, nós temos essa dificuldade. Aí tem, por exemplo, indicação do município que estava errada, antes era distrito, virou município. Isso aí você pode fazer direto no cartório, não precisa nem um advogado para fazer isso. Mesmo assim, agora, no início do ano, eu tive um pedido indeferido, porque a oficial do cartório me falou que eu não provei que aquele município não existia no estado tal, né? Eu falei, gente, mas é simples, é só dar um Google lá, ou lá no IBGE e colocar o nome do município, vai ver que no Ceará não tinha aquela cidade, era no Pernambuco. Então, mas aí nós juntamos os extratos e reiteramos o pedido, está em análise ainda. Tá? Fora a previsão legislativa, nós temos, eu citei aqui, 4 provimentos para a defesa desse direito da identidade. O provimento 28 de 2013, que é o provimento que trata do registro tardio de nascimento. Tá? Esses provimentos são do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Tá? Quem quiser, os acadêmicos quiser dar uma olhada, é muito interessante para a vida prática. Você que vai advogar, tirar essa demanda do judiciário é muito bom. Por quê? Porque você atua com um sistema complementar das varas de fazenda e registro público. Porque elas não dão conta. O processo chega lá, demora, o Ministério Público demora para aparecer, e é muito processo. Então, assim, se você puder extrajudicializar, vai ser melhor. Na via administrativa, mesmo com todos os problemas dos cartórios, vai ser um pouco mais fácil você ter um contato maior. Então, esse provimento 28 fala que você pode registrar tardiamente a pessoa. Ela elenca vários requisitos, a data de nascimento, tem que ter foto da pessoa, né? Tem que levar uma atestação de testemunha, o oficial vai colher os dados dessa testemunha e vai depois concluir e registrar. Em caso de dúvida, ele passa isso para o juízo, né? Que vai, em regra, para o juiz da vara da Fazenda Pública e Registro Público, tá bom? Então, ir para a extrajudicialização é muito bom. Nós temos também o provimento 73 de 2018. Esse provimento, professora Poliana, ele trata da averbação, da alteração do prenome e de gênero no assento de nascimento e de casamento das pessoas transgêneros, certo? Esse provimento é maravilhoso, está ajudando uma infinidade de pessoas. E por que eu falei que o direito ao nome ele é multidisciplinar? Porque aqui, professor Poliana, nós estamos defendendo o sexo psicológico, aquilo que a pessoa se enxerga. Você se enxerga como feminino, esse provimento autorizou você fazer isso. Lá nesse provimento vai ter documentos obrigatórios e facultativos, tá? Então, eu sugiro, na minha prática, na defensoria, que junte tudo, né? Junte os obrigatórios, os facultativos e faça o pedido ao cartório, tá certo? Outras pessoas vão perguntar, doutor, não vai ter custo, não vai ter emolumentos, né? Porque lá no cartório você paga emolumentos. É outro problema. Sim, tem emolumentos, tá? E aí eu vou falar um pouco logo depois desse outro provimento, que eu vou falar sobre a questão dos emolumentos. E nós temos o provimento 82, né? Esse que eu falei anterior é o 73, certo? E isso derivou de uma ADI, a 4275, 42 alguma coisa. E esse provimento 82, professor Poliana, é extremamente fantástico também. Ele é de julho de 2019. Ele é perfeito. Ele resolveu a vida de muitas pessoas. Por exemplo, o pai se divorciava, né? Os pais, né? O filho nasceu enquanto a mãe estava casada e recebeu esse filho na certidão de nascimento o nome da mãe
aquele nome que ela tinha de casada. Separou, divorciou, ela voltou a usar o nome de solteira. Então, há uma divergência da realidade que ela tem agora de divorciada com a realidade da data registral. Esse provimento 82 de 2019 vem falar o seguinte, olha, se você divorciou, certo? Você, com essa certidão de averbação, você pode requerer ao cartório diretamente, não precisa de ir no juiz mais, certo? Não precisa de parecer de promotor, né? E faz lá o pedido, eles averbam. Fala, olha, de acordo com a sentença de averbação, e aí o cartório vai e arquiva aquele documento e muda no nome da criança, que fica sendo o nome efetivo, o real, atual da mãe, tá bom? E assim vale para o pai também, aquele pai que recebeu o sobrenome da esposa, também vale. Então, se modificou, o pai pode ir lá e pedir também. Outro exemplo, nós temos também da viuvez, né? Ficou viúva. Eu tive um caso que a pessoa ficou viúva, né? Eu estou contando muito caso prático para ficar legal também a nossa fala, senão vai ficar muito chato. A pessoa ficou viúva e queria casar. Só que eu acho que o pretendente não queria ficar com ela, com o nome do falecido, tarará. Aí ela foi lá, olha, é possível tirar? Sim, esse provimento autoriza você fazer o pedido de retirada do nome, certo? Sem que você vá em juízo, direto no cartório. Você tem que ter a certidão de óbito, né? A certidão de casamento, junta lá e faz esse pedido, ok? E por último, eu falo sobre a resolução número 3, ela é resolução conjunta do CNJ e do CNMP, que possibilitam o registro civil dos indígenas, certo? E aí é que eu falo, a identificação pessoal traz a proteção cultural, a identidade cultural. Então, por exemplo, eu tive um caso, eu estou mais para varejo do que para doutrina aqui, né, professora? Porque só falando exemplo, eu tive um caso de um estudante da Universidade Federal que ele ingressou pelas cotas, só que a origem dele não estava documentada, ele é da etnia Pancararu. Aí me procurou na Defensoria em Palmas. Falei, não, eu preciso dos documentos seu lá da FUNAI, do seu pai, dos seus ancestrais. Trouxe tudo. Eu tenho um primo que retificou lá em Pernambuco. Me trouxe o processo, juntei, o juiz deferiu, falou, realmente você é da etnia, tá aqui. Você passou a se chamar fulano de tal na vida civil, Pancararu. Legal. Perfeito. Achei uma proteção da identidade cultural. E eles levam muito disso, porque tá se perdendo. Tem muita gente que não gosta de indígena, né? Que odeia, né? Que vai numa reunião ministerial e bate na mesa e diz que odeia indígena. Mas eu acho que não é assim. A cultura tem que ser preservada, tá? Sem partido, sem nada, mas eu acho que está na nossa Constituição que a gente tem que ter a proteção dos índios, sim, porque são comunidades tradicionais, tá bom? Eu vou falar agora, professora, sobre outro instrumento de proteção, já está quase no meu fim aqui, que eu estou vendo, que é a legislação. Legislação federal, Lei 9.534 de 97. Fala o quê? O registro civil de nascimento e de óbito são o quê? Gratuitos, certo? Isso é um instrumento de proteção da identidade, porque você não precisa pagar para fazer isso, né? E outra coisa, a primeira certidão, né, respectiva é gratuita. A segunda certidão pode ser gratuita? Essa é a pergunta. Olha, no Tocantins nós temos uma lei chamada Lei 3.408. Ela é do fim de dezembro de 2018. 3.408. Ela dispõe sobre a cobrança de emolumentos dos cartórios extrajudiciais no Estado, certo? Ela fala o seguinte, que a União, o Estado Tocantins e a autarquia serão isentos de emolumentos, taxas, tarará, tarará, certo? E no inciso 2º do artigo 14 dessa lei, fala que o ato notarial ou de registro realizado em favor de assistido da Defensoria Pública para instrução ou decorrente de processo administrativo ou judicial, sem conteúdo financeiro, ou tendo o conteúdo financeiro não ultrapassar 2 salários mínimos, você terá isenção. Qual é a minha crítica sobre essa lei? É que ela valorizou a instituição, a defensoria, valorizou.
Só que, por que essa isenção não pode ser pedida direto no cartório? Então você fica refém de ir lá, de passar por um crivo. Por que os advogados não tiveram essa mesma prerrogativa? Nós íamos proteger muito mais as pessoas, certo? E mais, esse artigo ficou restrito, ao meu ver, exclusivamente aos atos de registro civil de pessoas naturais. Em alguns casos, títulos e documentos protesto, né? Eu tenho usado muito para protesto nesses casos, certo? Então, basicamente, eu achei assim que foi importante para a defensoria, mas eu acho que teve uma proteção deficiente. Você quem trabalha em constitucional e sabe que quando a lei não protege ou tem uma proteção exagerada. Então, aqui me parece que houve uma proteção deficiente. Ok? Pessoal, eu já estou caminhando para as minhas considerações finais, meio correndo, certo? E aí eu quero concluir com você, professora, que eu acho que é de relevância reconhecer esses direitos humanos, é necessário aí a construção de um pacto social, né? Estabelecendo esse conjunto de valores, né? Da identidade cultural, né? E esse historicismo é que faz a gente melhorar dia a dia, né? Que o nosso sistema jurídico tem que ter em foco o ser humano mesmo, né? O Estado tem um dever de promover essa dignidade, né? O homem tem que ser o centro e deve conviver com as estruturas de Estado, tá? Então, é basicamente isso aí. Eu fico aberto a discussões, eu não sei se eu extrapolei, espero que não tenha extrapolado, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço a sua exposição clara, foi brilhante, professor, foi muito boa. Até o senhor está recebendo muitos elogios aqui dos professores, dos alunos. Tem Eu estou recebido acompanhando elogios. aqui, eu estou acompanhando aqui um pouquinho, mas estou. Eles estão elogiando, né? A professora Patrícia, a professora Daís, né? Também comentaram, né? E uma coisa que o senhor colocou, eu vou fazer meus comentários, como eu falei para o senhor, eu fico me segurando, porque eu acho o assunto interessantíssimo. O Daniel falou assim, olha, é um assunto de utilidade pública. E quantas pessoas agora estão recebendo informações que elas não sabiam, né? E É agora, verdade. quando o senhor coloca o direito, olha como é engraçado o direito, né? Você tem personalidade, mas você não existe. Que coisa, né? Há uma Verdade. contradição, né? O Código Civil, né? Nasceu com vida, aquela história, né? Ainda protege os direitos do nascituro, mas eu não existo, porque eu não tenho registro, né? Eu preciso, né? Eu preciso concretizar essa existência, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é quando o senhor fala também, é uma necessidade, né? O direito de existir é uma necessidade não só individual, ela é psicológica, ela é cultural. Porque eu falei para o senhor que eu dou aula de história do direito e eu gosto muito do Fustel de Coulanges, quando ele na cidade antiga, ele fala o quanto o nome era importante para o romano, né? Porque ele dizia da onde ele vinha. Olha como a ancestralidade é importante. Quem é você? Eu sou filho da família Júlia. Da família Júlia, né? Então eu tenho, né, uma gen, um clã importante. E esses clãs definiam basicamente quem se mantinha no poder romano. Então você vinha primeiro no nome da sua família. Então, a história da ancestralidade, ela está tanto no aspecto familiar, né, no seu contexto, como também no seu lastro cultural. Isso que o senhor falou do índio é fantástico. Eu comentei hoje de manhã com os meus alunos esse apagamento histórico que nós temos em relação aos índios. Nós simplesmente ignoramos. E olha que eu estava falando de direito inglês, e eu falei assim, olha, eu nunca vi um povo tão orgulhoso de si mesmo como são os ingleses. Nós, brasileiros, nós renegamos nossa origem indígena, a gente apaga isso, nós somos lastreados pelo quê? Aí nós entramos com esses tremendos conflitos, né, com etnias diferentes num país miscigenado, né? E aí, professor, o senhor fala de Kant, essa coisa de ressignificar, e eu tenho uma questão para o senhor, até porque foi uma observação que eu vi numa jurisprudência do STJ, né, em que o senhor falou assim, olha, eu posso acrescentar o nome e retirar o sobrenome. Aí eu vi uma jurisprudência que eu achei muito interessante de um garoto que foi criado pela avó, né,
e ele, né, e ele foi renegado pelo pai, então, quer dizer, ele sofreu um abandono afetivo do pai. E ele pediu a extinção do sobrenome do pai, né, por causa do abandono afetivo. Olha que coisa interessante, né? A pessoa fala assim, olha, meu sobrenome é realmente meu lastro, e se essa pessoa não tem significância, olha, eu retiro. O nome dele não vai fazer parte de quem eu sou. E eu achei interessantíssimo esse caso. A gente sempre trabalha com a ideia de modificação dos prenomes, né? Prenome, né? O indivíduo em si, aí vem o seu patronímico, então eu tenho todo o lastro familiar e o lastro cultural atrás dele. E aí a gente vem com essa história do abandono afetivo interferindo também, né, na construção do nome, né? O que você acha dessa situação? Você concorda com isso? Posso tirar o Professor, patronímico nesse caso? ó, essa questão foi da hora, viu? Foi tirada a dedo essa discussão aí, viu? Ó, olha, Estava planejada. deixa eu te falar sobre esse tema. Eu acompanhei esse julgado, certo? Ele ele não é isento de críticas. Por quê? Porque naquele caso, o pai me parece que não participou do processo. Uma das críticas é essa. Porque me parece que o pai não... É um procedimento de jurisdição voluntária e parece que não participou, né? Eu já vi doutrina comentando e falando sobre isso. Agora, de certa forma, lá no nome dele, ele não vai se apresentar. Agora, na condição de genitor, esse nome do pai dele não vai desaparecer. Então, É assim, verdade. ele não ostenta, mas na condição de pai, de genitor, ele vai estar lá. Então, ou seja, eu não sei, é claro, eu acho que é uma busca, é importante. Agora, e tem outra coisa também. O pai abandonou, né? É um fato. Agora, será que é só o sobrenome, esse patronímio, que é todo ruim? Toda família é ruim? Será que não tem um tio que é bom? Que uma avó, né? Alguém que cuidou? Será que a birra não pode ser só com o pai? Então, eu tenho minhas críticas a esse julgado. É um julgado super interessante, mas eu não sei se a carga negativa é só do nome. Nós temos que saber um conjunto, se realmente ele sentiu seguramente da condição de pai um desprezo muito grande, até para fazer esse pedido, com certeza foi, né? Mas a condição de genitor não vai desaparecer da sua certidão de nascimento ou futuramente de casamento. Então nós temos que saber isso. Talvez ele não ostente no seu nome para levar a sua ancestralidade, mas em algum momento naquele documento civil dele vai aparecer o nome do pai. Isso é verdade. Eu também achei muito controversa essa decisão e até, de certa forma, né, muito radical. Né? Assim, apagar da minha história, você não vai apagar a pessoa da história. Não tem como. Metade do teu DNA é dele, não tem como nem se arrancar o DNA fora. Vai ter que conviver com isso. Se você me Mas. permite, Hum, se você me permite, olha, eu atendi uma pessoa que o nome dela era, não vou falar o nome, vamos colocar o nome dela assim, Maria. Maria Tranqueira. Ela não queria, porque ela achava que o sobrenome de família dela é Tranqueira. Ela não queria, porque não queria. Falou, olha, eu não posso fazer nada. É sua origem. Não posso. Aí ela falou assim, então eu vou contratar um advogado particular, porque a defensoria não quer fazer. Eu falei assim, eu não posso fazer. Não tem nenhum outro sobrenome que eu possa substituir para fazer uma formação melhor? Não, era só Tranqueira, não tinha como. Então não fiz, entendeu? É interessante. Professor, o que é bom dura pouco, meu Deus do céu, olha como o tempo passa rápido. Não posso Rápido. nem puxar mais outras perguntas, eu tinha mais coisas aqui já planejadas, essas perguntinhas, né? A gente, quando eu conversei com o senhor, minha mente começou a fervilhar, né, das questões, em relação às questões, e eu já queria agradecê-lo pela disponibilidade, pela gentileza. Gente, o Dr. Newton é desse jeito mesmo, uma pessoa simples, muito tranquila, aberta ao diálogo. Eu agradeço enormemente, em nome do Nupjura, em nome da Católica, tá? E em meu próprio nome, assim, eu estou sendo impertinente, Daniel,
muito obrigada, tá? Por ter me colocado diante de uma desculpa a expressão, mas diante de uma pessoa que tem essa habilidade de diálogo, né? Principalmente com os alunos, com os outros colegas. Muitíssimo obrigada. Suas considerações finais, professor? Olha, eu quero deixar aqui registrado, professor, o seguinte. Primeiro, ensinar direitos humanos. Eu acho que a Católica Dom Orione faz isso muito bem. Eu tenho acompanhado os eventos de vocês. Ensinar. Direitos humanos é tudo na nossa vida, certo? Ensinar, ensinar e ensinar. Praticar. Nada de teoria e de doutrina. Exercer, praticar, materializar direitos humanos. Isso é super importante, certo? E aqui eu vou deixar a frase de Kant, que ele fala o seguinte: age como se a máxima de doação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. E eu acrescento, e necessária para a vida, tá bom? Então, eu acho que nós temos que fazer isso, né? E ele falou mais que você tem que agir de tal forma que use a humanidade tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca como meio, certo? Então, o homem é o elemento finalístico, tá bom? Um grande abraço para você, professor Poliana, professor Daniel, para essa turma maravilhosa aí. Eu tô vendo que o doutor Daniel está nos acompanhando aqui, mandando as mensagens. Eu não estou escrevendo mensagem porque eu estou de celular, então não consigo nem ficar pegando o celular. Mas, assim, um abraço a todos.